Antes da gente começar, vamos lá dar logo os parabéns para os aniversariantes do dia. E a gente já começa a fofocar. A gente começa com o Daniel Filho, diretor, que vai ter uma série agora na Netflix, depois de anos trabalhando na Globo. Que legal. Vai ter o primeiro trabalho dele na Netflix. Parabéns, viu, Parabéns, Daniel? Felicidades. legal. A Mônica Bellucci, atriz, também está fazendo aniversário hoje. A queridona da Alessandra Scatena, também soprando as velhinhas. Um beijo enorme, Ale. Evaristo Costa, também soprando as velhinhas. E a gente encerra com um cantor. Tem? Tem cantor. Vamos começar a semana, então? Vamos lá. Vou acertar ou vou errar? Acho que você vai acertar. É? Acho que sim. É daqui do Brasil. Daqui? Então vamos lá. Eu Quem é o particularmente gosto muito da pessoa. As músicas não. Não, eu gosto das músicas, mas é que não é tanto do estilo que eu ouço. Ah, é? Mas a pessoa eu gosto muito. Tá. Vamos lá, então. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Todo é o Tico tatuado. Santa Cruz. Exatamente, É. o Tico, felicidades. Ó, Parabéns. gente, só pra justificar por que eu gosto tanto do Tico, o Tico faz um trabalho. Muita gente conhece ele por conta dos depoimentos polêmicos dele, né? Ele causa no Twitter. Ele causa demais, mas não é por isso que eu gosto muito do Tico. Ele também tem, pra quem não conhece, ele é escritor infantil, gente. Ele lançou livros voltados para as crianças. Que bacana, né? É muito legal. Eu tive a oportunidade uma vez de entrevistá-lo a respeito desse trabalho e a consciência que ele tem aí a respeito da educação, da criação das crianças é muito legal. Então, por isso que eu admiro bastante o Tico. Felicidades, viu, querido? Vamos começar? Vai começar já com o Vamos, babado? sim, olha, porque a gente teve que esperar até a noite madrugada de hoje, a noite de ontem, madrugada de hoje, para ver o posicionamento da Record a respeito da situação do Felipe Hagensen. Na semana passada, eu já havia cobrado esse posicionamento da Record. Eu já tinha falado sobre isso, que as atitudes dele ali eram passíveis de eliminação. Principalmente porque aquela parte em que ontem foi justificada do beijo roubado que ele deu, né, na Ariane, ele já tinha feito isso com a Bifão. Só que a Bifão não havia reclamado. A Ariane foi lá e prestou a queixa desse beijo e a Record foi e eliminou ele somente na madrugada de hoje. Bom, só para vocês entenderem, gente, o grande motivo da expulsão, eliminação do Felipe Hagensen foi essa cena que vocês estão vendo aí. Esse beijo que ele deu na Ariane. E isso aconteceu na sexta-feira, na madrugada de sexta-feira para sábado, após a festa semanal que rola lá na Fazenda. Aí, eles tiveram uma discussão bastante acalorada. E aí, a Ariane foi lá, fez a intervenção, foi tentar separar o Felipe e tudo mais. E na hora de discutir, ele peitou a Ariane, igual a gente já viu acontecer em outros realities. O Marcos Harter fez isso, já lembra? Por aqui, lembra? Ele fez isso lá no Big Brother. Ele peitou a Ariane e na hora que ela estava falando, indo pra cima dele, ele foi lá e deu um beijo na boca dela. Que coisa esquisita, né? É um beijo, é uma coisa tão agressiva essa cena, né? Ela é tão esquisita que ao mesmo tempo dá a impressão de ser uma agressão, de não ser um beijo. É um beijo com uma outra conotação. Então, eu fiquei com essa impressão. Eu vou mostrar o vídeo só pra vocês verem e a gente continua conversando a respeito disso. Dá uma olhada pra vocês verem o quão bizarro foi, gente. Vamos ver aí. Aí, ó, tá rolando a discussão. A Ariane na verdade, a Ariane tá indo pra trás porque ele tá indo pra cima dela e ele vai e dá um beijo na boca dela. Existem outros agravantes aí nessa história. O fato dela ser comprometida, dela não em nenhum momento ter dado a entender ao Felipe que ele tinha essa liberdade. É muito esquisito. Um beijo no calor da discussão. Eles estavam brigando ali. Isso que é muito estranho. É um beijo com a conotação de um soco na cara, na verdade. Disfarçado de beijo. Tem isso também. Muitas pessoas falaram sobre assédio, né, e tudo mais. Não deixa de ser um assédio. Mas o crime que o Felipe cometeu se chama importunação sexual. E esse crime, gente, previsto em lei, a pena prevista em lei é de 1 a 5 anos de reclusão. Então, por esse selinho, por esse beijo roubado, o Felipe pode ir sim para a cadeia caso a Ariane abra um processo contra ele assim que ela deixar a Fazenda. Por que a Record demorou tanto para se manifestar? A gente cobrou isso muito da emissora. Muito, 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 muito. Inclusive, a gente achou que demorou demais. Eu acho que a Record poderia ter acelerado esse processo, poderia ter já na noite de sábado ter anunciado essa eliminação, mas dentro do regulamento da emissora não tem nenhuma cláusula específica a respeito desse tipo de situação. Então, no contrato que eles assinam, não existe nenhuma cláusula que fala assim, você não pode roubar o beijo de ninguém.
Por quê? O que a Record acredita? Que as pessoas que estão entrando dentro desse jogo, por mais que elas tenham uns parafusos a menos, elas saibam que elas não podem cometer crimes. Claro. Então, assim, até o jurídico da Record avaliar e ter completa noção de que, tirando o Felipe do jogo, ela não sofreria nenhuma represália no futuro, né? O jurídico precisou estudar muito bem toda a documentação, todo o contrato que foi assinado entre todas as partes. Por quê? O Felipe não sai exclusivamente do jogo, ele sai da emissora, ele não vai participar dos programas da casa, igual aconteceu com a Nádia quando ela foi expulsa, e com a Kátia Paganotti quando ela foi expulsa. Na verdade, eu espero que ele não participe dos programas da casa, né? Eu tô falando isso daqui porque a ruptura do contrato dele tem um fator muito específico, que é exatamente o cometimento de um crime. Então, assim, a Record, rompendo esse vínculo, rompendo esse contrato, ela não vai pagar nada daquilo que estava previsto no acordo. Então, a Nádia, por exemplo, e a Kátia Paganotti, quando foram expulsas no ano passado, a Record manteve os cachês delas, né? Por consideração, pelo tempo que elas ficaram, pela audiência que elas trouxeram ao programa e tudo mais. No caso do Felipe, como é um caso de uma esfera que vai além do regulamento, das normas internas do reality show, a Record fez a ruptura. Tem uma questão também que acho que a Record não vai nem fazer muita questão de trazer ele pro elenco, por mais que não estivesse no contrato, afinal de contas, não sei. Ele tá com uma rejeição no público, com o público, gigantesca. O coro que a internet fez para que ele fosse expulso. Exato, e do ranço das outras coisas que ele acabou falando também, não foi só o episódio do Ben, tô falando só minimizando o fato, viu, gente? Porque não foi exclusivamente esse fator, né? Tiveram outras coisas, outras falas dele que fizeram com que o público também quisesse que ele saísse de lá, né? Olha, Rê, eu entendo muito a sua colocação, mas eu fiz uma cara assim de discordância do seu comentário por causa do comportamento da Record, normalmente. Você acha que eles podem abrir uma brecha e trazê-lo de volta? Não trazer de volta para o jogo, não, mas explorar a imagem dele em outras situações. Eu não duvido nada nesse ponto, sabe por quê? Porque se a Record tivesse assim, isso é minha opinião, tá, gente? Se a Record tivesse muita preocupação nesse sentido, em relação à moral das pessoas que ela leva para os programas dela, ela não teria, a princípio, chamado o Marcos Harter para participar daquela temporada de A Fazenda, que não foi a passada, foi a retrasada. Porque o Marcos Harter também foi expulso do Big Brother Brasil por cometer um crime, né? Só que a Globo fez uma intervenção imediata, na hora, não esperou chegar ao vivo para dar o anúncio nem nada, né? Ela tomou as medidas que foram necessárias antes da edição ao vivo do programa começar. E teve uma edição especial no meio da programação para o Thiago Leifert entrar e dar esse comunicado. Eu fiz essa cara, não é pessoal, é assim, pensando na visão da empresa, no histórico da Record. Eu acho que a Record vai explorar, sim, essa situação, o máximo que ela puder. E eu acredito, assim, que a maior parte dos programas não vai chamar o Felipe Hagensen para dar entrevista nesse momento, mas em algum momento ele vai ser chamado, sim, eu tenho absoluta certeza. Ou vai virar um especial do Domingo Espetacular, do Câmera Record, algum programa. Você acha que vão dar espaço para ele justificar o injustificável? Que loucura. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. Quase certeza. Pelo perfil dos programas que a Record... Né? Se for para dar audiência, né, Gabi? Exato, exato. É uma pena que isso esteja na iminência de acontecer. Eu não vou cravar aqui com todas as letras, tá? Que vai acontecer, mas esteja na iminência de acontecer. Por quê? A gente já viu que todo esse atraso que a Record teve para anunciar a eliminação do Felipe também teve o fator audiência envolvido. Por quê? De domingo, a edição da Fazenda não é uma edição ao vivo. O Mion não vai lá para Itapecerica da Serra para fazer as edições ao vivo. É tudo gravado, gente. Já fica tudo previamente pronto. Só que ele foi até lá, o programa teve horas de duração, a programação foi alterada por conta dessa intervenção. O Mion avisou ao vivo que era uma edição especial, fora do comum, por conta do que tinha ocorrido, só que isso já deveria ter acontecido na edição de sábado. Não deveria ter deixado para domingo. Deveriam ter feito isso logo no sábado, porque por mais que o jurídico da Record tivesse que ter sido acionado para pensar nisso, o prazo de 24 horas era mais do que suficiente para a emissora se posicionar e entender que o que aconteceu era de fato um crime. Então, assim, foi uma decisão acertada em em expulsar o Felipe, só que fica aqui a nossa dúvida do motivo da Record ter demorado tanto. Só para a gente encerrar essa situação, essa história, ontem, quando a Bifão, né, que é a fazendeira da semana, pegou a carta e leu para os confinados
que a Record tinha decidido expulsar o Felipe, a Thaíse teve uma reação que, pra mim, foi assim, a reação que as mulheres estavam tendo de uma forma geral. Deu um ela grito gritou. De alívio, né? Ela começou a chorar. Por quê? Gente, imagina só, você, mulher, que já passou por alguma situação de assédio, de abuso, você ser obrigada a ficar 48 horas confinada dentro de uma casa com a pessoa que te assediou ou te abusou. Você ser obrigada a isso. Então a reação da Thaíse foi assim, meu Deus, agora eu tô segura. As mulheres, gente, só para vocês terem uma noção, tiveram que dormir juntas na noite de sábado, na madrugada de sábado para domingo, com medo do Felipe vir e invadir as camas delas. O Diego, que também assim não é nenhum santo dentro do jogo, que ele fez algumas coisas lá desprezíveis, ele ficou acordado durante a madrugada para ver se o Felipe não ia invadir a cama de ninguém. Mas tava desse jeito. Tava desse jeito, Rê. Tava desse jeito, foi muito grave. Então a reação da Thaíse foi uma reação de, meu Deus do céu, agora a gente tá seguro aqui dentro. Então imagina na cabeça das mulheres a situação que estava de, cara, a gente sofre, corre o risco aqui dentro de ser abusada a qualquer momento, porque a Record demorou para se posicionar. Então foi por isso que muita gente ficou indignada, pediu a expulsão do Felipe, criticou a Record por não expulsá-lo imediatamente no mesmo dia, e ontem a hashtag mais comentada nas redes sociais era o assédio 11, em vez de a Fazenda 11. Para vocês verem o nível que chegou. O nível como então assim, isso. deu muita audiência, só que não é uma audiência que a Record tem que se gabar não, né? Tem que pensar muito melhor na hora que acontecer uma situação como essa, porque não é entretenimento já, é crime. É crime. Que loucura, né? Bom, pelo menos a decisão foi acertada. Sim. Né? Sim. O jogo continua. Sim. Mais uma outra coisa. Marcos Mion, parabéns pelo seu posicionamento. Ontem, depois que teve a expulsão do Felipe Hagensen, ele fez um desabafo de 3 minutos, mais até, no Twitter, aí um vídeo que ele publicou. Ah, eu assisti. E, gente, ele também deixou bem claro. Eu sou contra isso. Claro, deixou claro isso Record... e deixou claro que ele precisava da decisão da Record para tomar qualquer tipo de atitude. Exatamente. Ele não é o programa, né? Mas ele pediu licença para a emissora e deu o posicionamento dele. Demorou, mas também ele fez isso na hora que ele pôde fazer. Então, um abraço para você, viu, Mion? Essa história é babado, viu? É babado mesmo. Bom, é uma treta que rola nos bastidores da Globo e que pouquíssimas pessoas sabiam, mas o fato histórico, né? De que elas nunca haviam se cruzado, ou melhor, existem raros momentos em que eles dois apareceram juntos. Só reforça essa tese de que sim, existe um ranço. Bom, a história é a seguinte, gente. Publicado lá no Notícias da TV, furo de reportagem nosso, o Sérgio Chapelin, que se despediu do Globo Repórter, foi convidado para receber uma homenagem lá no programa do Pedro Bial, para falar do aniversário de 50 anos do Jornal Nacional. Pois bem, só não foi chamado o Sérgio Chapelin, como foi chamado também o Cid Moreira, que fez dupla com ele durante vários anos. E o terceiro elemento dessa conversa, o William Bonner. E o Sérgio Chapelin, segundo contam pessoas muito próximas a ele, recusou o convite de participar do Conversa com Bial por causa da presença de William Bonner. Você jura? Sim. Bom, eu vou ler aqui o que foi publicado exatamente na matéria para vocês entenderem o que acontece. Nos bastidores da emissora também se ventila a versão de que o Chapelin não nutre muita simpatia por William Bonner e que isso teria começado lá em 96, quando a Globo tirou o Cid Moreira e o Chapelin do Jornal Nacional e do William Bonner, e colocaram o William Bonner e a Lilian Whitfield. Na época, Rê, a justificativa que foi dada é que a Globo queria, na bancada do Jornal Nacional, os jornalistas que participavam de todo o processo de apuração das reportagens, de todo o processo jornalístico, de fato, daquele programa, e não somente meros leitores de teleprompter. Só que o Sérgio Chapelin, gente, ele é da old school. Desculpa, pelo amor de Deus, mas assim, ele é um jornalista completo. Por mais que ele estivesse lendo um texto ali no Jornal Nacional, ele já fez muita reportagem, claro. Ele já foi muito pra rua, ele já fez muito... a gente tem um termo, gente, no jornalismo, que quem trabalha em redação, que é um termo meio vulgar, mas a gente fala com a melhor das intenções. A gente fala, a gente já rodou muita bolsinha, entendeu? A gente roda muita bolsinha, entendeu? Essa é a história. A gente fala isso, né?
Mas assim, o Sérgio Chapelin estava nessa condição de leitor de TP porque ele já tinha rodado muita bolsinha dentro da profissão. Então, aí teve esse processo de renovação. Outro fato também é que parece que o Sérgio Chapelin tinha um ranço do Cid Moreira, porque na época em que o Cid apresentava o Jornal Nacional, o William Bonner ficava fazendo imitações do Cid. E aí isso incomodava muito o Chapelin. Ele achava aquilo como algo desrespeitoso. Ué, mas o Cid se incomodava com isso? Então, a gente não tem essa informação. Mas porque se a própria pessoa não se incomoda, você não tem que ficar comprando o assunto alheio. Mas ele se incomodou. Fato é que a desculpa oficial do Chapelin para os seus superiores de não participar dessa homenagem que ele receberia é porque ele falou assim: ah, não, se eu participar lá do Bial, eu vou ter que ir no encontro com a Fátima Bernardes, eu vou ter que ir em outro programa, que não sei o que, não sei o que lá. Preguiça. E ele é uma pessoa super alheia a entrevistas. Super alheia. Ele é muito reservado no privado mesmo, né? Tanto que, olha na justificativa dele, na despedida dele lá do Globo Repórter, o que ele disse, ó. Agora é momento de relaxar e experimentar aquela liberdade total. Acho que todo mundo sonha com isso. Tem também a minha chácara, gosto muito de interagir com os meus bichos e, quem sabe, viajar um pouco, sem lenço, mas com documento, porque hoje ninguém pode viajar sem documento. E é por aí, vamos ver o que acontece. Então é uma pessoa muito reservada, quer ficar na dele, já tem anos que ele vem manifestando essa vontade de aposentar e agora ele quer aproveitar isso, porque ele não quer ficar dando entrevistas. Oficialmente, essa foi a justificativa, mas as pessoas mais próximas ao Chapelin... Rola na boca miúda, sabe que não foi bem assim. Exatamente. Que não é só por isso. Exatamente. Pode ser que esse seja um dos motivos, né? Sim. Diretora, a gente falaria agora da Dança dos Famosos, mas eu quero passar uma aqui rapidinho na frente, que é a história do Gianecchini. Eu ia te pedir, porque, assuntos comentados no final de semana. Fazenda... Reinaldo Gianecchini. E depois do Drake, que eu quero que você fale. Será que vai dar tempo? Falo do Drake também. Porque, gente, vou te falar, não falaram de outra coisa no Twitter esse fim de semana. Vamos falar aqui do Reinaldo Gianecchini, então, porque assim, muita gente ficou assustada, alarmada, tiveram alguns sites que fizeram uma abordagem super equivocada sobre o fato da entrevista do Reinaldo Gianecchini, que ele deu lá pro Caderno Ela, do Jornal o Globo, dele ter falado que ele é bissexual, né? Que ele já se relacionou com homens, que ele já se relacionou com mulheres, que o relacionamento dele com a Marília Gabriela de fato foi muito verdadeiro, mas que ele também já teve relacionamentos amorosos com homens, né? Muita gente fala assim, como pode ele já ter se relacionado com homem e não se definir gay? Gente, existe uma letra na sigla LGBT e aquele B não tá ali de boa pessoa, de boa gente, de bacana. É de bissexual. Então, assim, os bissexuais existem há muitos séculos. Então, assim, outra coisa também que eu achei muito chata, que eu vi muito coleguinha falando, que eu já sabia que o Gianecchini se relacionava com homens desde 1900 e Guaraná com rolha. Gente, não é mérito de ninguém você saber e guardar pra você quando a pessoa não quer falar. A sexualidade do outro. Tudo bem, se você sabe e é num fator de confiança, porque alguém te confiou aquela informação, legal. Mas aí você, só pelo recalque de falar assim, de não ter sido o jornalista que revelou isso, eu já sabia desde não sei quando, gente, me poupe. Sério mesmo? Eu acho que o mérito do jornalista, nesse caso, quando tira alguém oficialmente do armário, se assim a gente pode chamar... É que a pessoa decidiu dar essa entrevista pra você. Exato, né? exato. E não que você foi lá descobriu e arrancou o cara do armário à força, né? Exatamente, ponto. Ouvi também muitas críticas. Isso é credibilidade, né, Gabi? Isso eu acho credibilidade, sabe? Concordo. O jornalista, a celebridade escolher aquele profissional ou aquele veículo para dar uma declaração muito importante, porque sabe o tratamento que vai ser dado, tá? Então, os coleguinhas que falaram, eu sei de não sei desde quando que ele sai com homens, que ele é bissexual. Me poupe, né, gente? Eu também sabia que você era chato desde quando você nasceu, e nem por isso eu fico falando por aí, né? Mas tudo bem. A respeito ainda do Gianecchini, né? Outro fator, que muita gente falou, demorou muito para se assumir e tudo mais. Gente, ele é contratado de uma das maiores emissoras do país. Cada um tem seu tempo também. Ele exerce a função de galã de novela. A gente sabe que para pessoas que trabalham na profissão do Gianecchini, assumir a sua sexualidade abertamente, principalmente para os homens, isso causa um ônus profissional agora ele tá muito consolidado, grande. então tá tudo, bem. Ele sentiu que esse era o momento e pronto, vamos respeitar Exato. né? E uma coisa que ele falou que é importante também, com quem eu durmo, não interessa pra ninguém. Exatamente. Isso aí. Amanhã a gente volta e você conta mais, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Uma semana maravilhosa pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, 10h30. Tchau. Tchau.